Alô, deixa eu informar um negócio para você. A aula passada me perguntaram sobre a instalação do ISE Design Suite. Aí nos requisitos que eu coloquei no link, que está aqui no Moodle. Então, nesse link que eu coloquei aqui no Moodle, os requisitos para a PNP, nesse link aqui, ele explica. Uma das coisas que eu mais ouço dos donos de empresas que vêm conversar comigo é sobre o engajamento dos funcionários. Que nós iremos utilizar na placa, porque Mais ou menos o nesse software, para intervalo não aqui, ó. rodar na máquina virtual 14.7, sem ser por Windows, Xilinx Design Tools. Aqui aproximadamente nos 13 De preferência, se minutos. você baixou aí o software para não rodar na máquina virtual do Windows 10, rodar ele no 32 bits, que seria esse link aqui para 32 bits Project. Sobre a instalação do Xilinx ISE Design Suite. Então, a hora que você baixa ele, ele se apresenta aqui como Xilinx Design Tools. Então, ele vai se apresentar como um conjunto de softwares, como Xilinx Design Tools. E você pode escolher ele para rodar como 32 bits ou 64 bits. Ele instala as duas versões, o 32 bits e 64 bits. Então ele vai ser baixado como um pacote de software. E vai ser um pacote de software pesado, vai ser mais de 5 gigabytes. Porque ele vai baixar tanto para a versão do hardware de 64 bits como 32 bits. Então, processador de 64 bits e 32 bits. E você vai executar ele em 32 bits preferencialmente. Então, aqui eu explico como é que você vai rodar ele em 32 bits. Navigator. Provavelmente ele vai criar atalhos também pro software da Xilinx e pro PlanaRed também na área de trabalho. Criando-se na área de trabalho, de preferência mudar o caminho aqui para o 32 bits, se você escolheu a versão do software 14.7, sem ser para o Windows 10, mas para o Windows 7, Windows 8 Windows 10. Então, isso que eu falei sexta-feira passada, para quem pegar e baixar, você tem a preferência para baixar a versão 14.7 para rodar no Windows 10 ou baixar a versão 14.7 para rodar daí para o Windows 7 ou para o Windows 10 daí. Então você rodaria como se fosse para o Windows 7 no Windows 10. Para rodar a versão para o Windows 10, ele vai rodar numa máquina virtual como se fosse para o Linux. Então ele roda no Windows 10 em uma máquina virtual. Então ele baixa essa máquina virtual como se rodasse no Linux também, para o Windows 10. Então ele vai rodar no Windows 10 em uma máquina virtual para o Linux. E para a versão 14.7, ele rodaria como se fosse no Windows 7. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque a versão do Xilinx ISE Design Suite, ela foi feita para o Windows 7. Então, ela foi feita para o Windows 7 e foi terminada no Windows 7. Então, ela foi finalizada para o Windows 7 e foi feita para o Windows 7 daí. Depois que ela foi feita e finalizada para o Windows 7, ela foi terminada para o Windows 7, eles falaram assim, bom, beleza, está rodando no Windows 7, tranquilo. Aí a Microsoft pegou e fez outra versão do Windows, que foi o Windows 10, né? E fizeram o Windows 10, e aí os softwares
que foram feitos para o Windows 7 daí não tinham compatibilidade, algumas compatibilidades com algumas bibliotecas para o Windows 10. Eles tiveram que fazer o quê? Tiveram que fazer a compatibilidade dessas bibliotecas para o Windows 10, que ficaram incompatíveis para o Windows 10. Então, eles fizeram o quê, as Xilinx? Eles colocaram daí para rodar o IEC Design Suite com a máquina virtual do Linux para o Windows 10. Então, colocaram o IEC Design Suite para rodar nessa máquina virtual no Windows 10, para rodar em modo de compatibilidade no Windows 10. Então, desse modo, eles colocaram compatível com o Windows 10 algumas bibliotecas. Desse modo, ele roda no Windows 10 com essa máquina de compatibilidade. Por quê? Porque ele é feito também para o Linux, ou ISE Design Suite. Então, ele roda dessa forma compatível também com o Windows. Também, o software compatível. E o software da Adept, da Daglent, se encontra. Ele conectar uma placa automaticamente ao IEC Design Suite e baixou a versão que não é para a máquina virtual para o Windows 10, mas a última versão 14.7 do IEC Design Suite para o Windows 7 também. Aí eu recomendo aqui, como é o meu caso, né? Daí eu recomendo vir na área de trabalho no ícone do IEC Design Suite, que é esse ícone aqui com uma flecha verde para a direita, clicar com o botão direito e ir nas propriedades desse link. Aí aqui eu estou dando mais outras explicações depois que ele é instalado. O IEC Design Suite, só que na versão 14.7. Daí essa não é a versão da máquina virtual para o Windows 10. Então, se vocês forem baixar, eu recomendo que vocês baixem a versão 14.7, não a última versão para o Windows 10. Aí, se vocês forem baixar a versão 14.7, é a penúltima versão do ISC Design Suite. Se vocês baixarem essa versão, aí vocês rodem a versão de 32 bits para o Windows, no Windows 10. É a penúltima versão daí, que é a versão de 32 bits do ISC Design Suite 14.7. Aí está explicado aqui nessa videoaula, tá? De pré-requisitos aí. De requisitos daí para rodar o ISC Design Suite. Ou de requisitos para as aulas daí. Aí, nessa parte aqui está explicado como é que vocês fazem para rodar o ISC Design Suite, qual a versão que vocês fazem para baixar. A versão que eu baixei do ISC Design Suite, essa versão aqui é a penúltima versão, que é a versão do ISC Design Suite, a 14.7. Não é a última versão, que é a da máquina virtual, que dela vocês vão precisar da máquina virtual, que roda também o Linux, que é para rodar o Linux no Windows 10. Daí vocês rodam também o Linux daí para rodar o ISC Design Suite nessa máquina virtual para o Windows 10. Daí nela vocês vão rodar o ISC Design Suite. Vocês vão precisar dela para rodar o ISC Design Suite dessa máquina virtual. Aí nela vocês rodam daí o ISC Design Suite. Vocês podem utilizar também para rodar o ISC Design Suite. Só que vocês vão precisar daí dessa máquina virtual também, tá? Aí vocês podem também utilizar dessa opção. Eu não utilizo dela, porque eu tenho daí a máquina virtual instalada no meu notebook e no meu desktop também, então dá problema para mim rodar. Então eu prefiro essa minha opção aqui que eu tenho nesse vídeo daí. Eu prefiro essa outra opção. Essa outra opção só dá problema a hora que vai rodar diagrama esquemático, porque dá o problema na biblioteca gráfica para diagramas esquemáticos no ISC Design Suite. Então vai dar problema com os diagramas esquemáticos, principalmente.
É o único problema que vai dar, a hora que vai rodar as bibliotecas gráficas e diagramas esquemáticos. Então vai dar esses problemas aí. Aí eu tenho que rodar em 32 bits. Então eu tenho que fazer isso daqui, ó. Eu tenho que pegar e mudar os atalhos aqui na área de trabalho para que eles rodem a versão em 32 bits do ISE Design Suite. Por isso que está mudando aqui os atalhos na área de trabalho para rodar a versão em 32 bits do ISE Design Suite na área de trabalho. E também tem o outro software aqui, que ele chama de dentro do ISE Design Suite, que é esse software aqui, que é o Xilinx PlanaRed. Aí tem que mudar o atalho dele também, o Xilinx PlanaRed, que ele chama de dentro do ISE Design Suite. O Xilinx PlanaRed, que ele chama de dentro dos diretórios lá do ISE Design Suite. Tá? Então, são alguns detalhes aí que tem para instalação. Se você quiser daí ter a opção de rodar também e conhecer um pouco mais sobre a máquina virtual, que roda a máquina virtual para rodar outros sistemas operacionais, aí se você quiser, você pode instalar também a versão daí do Windows 10 para rodar o ISE Design Suite. Mas daí você precisa disso, você precisa da máquina virtual. A máquina virtual é isso, para rodar, é essa daqui, ó. Geralmente é essa que é mais utilizada, tá? Oracle VM VirtualBox. Aí é por isso que a eu não rodava a versão para o Windows 10 do ISE Design Suite, porque eu já tinha ela instalada aqui, ó. Daí ele dava conflito a hora que ele instalava a versão para o Windows 10. Ele dava conflito com essa máquina virtual que eu tinha aqui, ó, Virtual Machine, que eu já tinha instalado para cá, com essa versão aqui que eu já tinha instalado. Daí eu já tinha que pegar e modificar a instalação dessa máquina virtual que eu tenho aqui. Tá? Então verifiquem essa videoaula aqui inteira, tá? De pré-requisitos, de requisitos aí para as aulas assíncronas para instalação. E isso daqui também, ela fala sobre outro software aqui, que seria para um programa de configuração do kit de desenvolvimento, que é o Adept. É o Adept da Digilent. É possível também baixar aqui do manual de referência da placa. O Adept Também e do ISE Design Suite da Xilinx. O ISE ele vai ser Navigator. Provavelmente ele vai criar e no kits de desenvolvimento, aí ele vai identificar já automaticamente a placa. Aqui o JTAG, kits de verificação do. O Adept ele é um software que é feito pela Digilent, que ele vai fazer a comunicação direto com a placa e com o FPGA que está na placa. Daí geralmente eles fazem essa comunicação via um protocolo denominado JTAG, é Joint Test Active Group, JTAG, J-A-A-G, Joint Test Active Group. Aí eles têm a Digilent, que fez e forneceu o kit de desenvolvimento da placa, né? Do sistema embarcado com o dispositivo de lógica reconfigurável. Eles forneceram e desenvolveram um software de comunicação com o dispositivo de lógica reconfigurável que está no sistema embarcado da placa, o kit de desenvolvimento. Aí esse software faz a comunicação com o dispositivo de lógica reconfigurável, identifica o dispositivo de lógica reconfigurável que está no kit de desenvolvimento
faz a comunicação com ele, faz a configuração dele também. Esse software também faz o teste dos dispositivos que estão conectados nele, os dispositivos periféricos que estão conectados ao dispositivo de lógica reconfigurável. Também, é claro, faz a identificação dele e faz a configuração lógica dele também. Faz a comunicação com ele, o teste dele e a configuração lógica dele, para aproveitar também, né? Então, ele já faz isso através também a comunicação com o software, o ISE Design Suite, para configurar ele. Então, ele faz essa interface também com o ISE Design Suite. O ISE Design Suite, na realidade, ele monta o arquivo de configuração do dispositivo de lógica reconfigurável de acordo com o dispositivo que você vai utilizar. Então, você só dá o dispositivo que você vai utilizar. Aí, esse software, ele pega e coloca o arquivo que você utilizou, que você montou para o dispositivo que você quer, dentro do dispositivo daí, ou na memória do dispositivo que você quer daí. De acordo com o dispositivo que você montou daí, né? Se você colocar errado daí, ele não vai aceitar. De acordo com o dispositivo que você colocou dali, né? FPGA para a placa. Esse software que foi colocado ali, PlanaRed, ele vai ter outra atividade síncrona aqui também, tá? Na realidade, essa opção, Explicando a finalidade dele. aqui de se abrir o PlanaRed seria um outro software externo que você pode abrir ele fora do ISE Project Navigator, ou você pode abrir dentro dele, como eu estou fazendo agora. Ele deveria ser aberto aqui no Precinter. Então, o problema que pode dar no ISE Design Suite seria na montagem de diagramas esquemáticos. Ou seja, seria em circuitos dessa forma aqui. Montando eles na forma de símbolos, na forma simbólica. Dessa forma aqui. No Windows 10. Então, daria problema justamente na forma gráfica, simbólica, dessa forma aqui no Windows 10. Em 64 bits. Então, o problema que você tem em pegar a biblioteca gráfica utilizada do ISE Design Suite do Windows 7 para o Windows 10 seriam nas bibliotecas gráficas, em que ocorre a incompatibilidade do sistema operacional do Windows 7 para o Windows 10, essas bibliotecas aqui que são utilizadas, que foram utilizadas para fazer o ISE Design Suite, nessa forma aqui, ó, foram utilizadas aqui dos diagramas esquemáticos para o Windows 7 para o Windows 10. Aí ocorre incompatibilidade na hora que você salva elas dessa forma aqui, a hora que você vai gravar e vai abrir novamente. Então, a hora que você está utilizando em diagrama esquemático, ocorre isso daqui. Aí você não consegue utilizar nos 64 bits. Aí você vai utilizar em 32 bits. E a hora que você instala e você baixa o ISE Design Suite, você baixa ele tanto em 32 bits e 64 bits. Só que, por padrão, a hora que você está baixando, você escolhe o sistema operacional e ele automaticamente coloca como... Você escolheu o sistema operacional ali e automaticamente ele coloca lá como 64 bits. O teu sistema operacional ali, ele já identifica 64 bits, ele coloca a instalação padrão na área de trabalho lá, 64 bits. Tanto para chamar o ISE Design Suite e o PlanaRed.
E depois disso, aí a gente tem que fazer aquilo lá, você tem que mudar a chamada daí, dos dois daí para 32 bits para dar certo. Depois a chamada, para não dar esse problema aí de gravação das bibliotecas, para você abrir e salvar depois, né? E esse problema se dá porque os programas que foram feitos depois para o Windows 10, o principal problema que dá é em relação à proteção, que geralmente para o Windows, os problemas que dá para o Windows são relativos principalmente à proteção, em que os problemas que eles dão nas versões para o Windows são geralmente a proteção que eles fazem em versão para versão. Então, quando eles mudam uma versão do Windows, seja o Windows NT para o Windows 95, para o Windows 2000, para o Windows 7, para o Windows 8, para o Windows 10, para o Windows 11 agora, né? Geralmente são as mudanças que tem de um sistema operacional para o outro, para a versão de um para outro, são relativas à proteção, geralmente, né? Porque as outras mudanças que tem não são muito significativas assim. Então, as mudanças que tem de uma versão para outra não são significativas, né? As outras mudanças que tem assim não são muito assim, assim são mais visuais assim, né? Muda assim a carinha, assim, a abertura, tal, né? Muda a janela, muda assim a aparência, assim, né? Não são muito significativas. Muda assim, não é mais assim, só fica um pouquinho mais bonitinho assim. Mas o restante é relativo à segurança, né? Aí para mudar relativo à segurança, aí esses programas aí que eram feitos de uma versão para outra, ou seja, como é o caso do IEC Design Suite, aí ele tem que pegar e mudar daí, por exemplo, do Windows 7 para o Windows 10, daí ele teria que pegar e mudar daí, ou seja, sofrer uma mudança daí do Windows 7 para o Windows 10. Mas daí para mudar do Windows 7 para o Windows 10, a Xilinx tem que chegar lá e a equipe da Xilinx tem que chegar lá e pegar e fazer toda uma mudança no programa do IEC Design Suite. Tem que pegar e mudar todas as bibliotecas deles, mudar a biblioteca gráfica dos símbolos deles lá, tal. Tem que pegar a equipe deles lá que fez as bibliotecas lá para os dispositivos de lógica reconfigurável, todas deles lá, e tem que pegar, mobilizar a equipe deles lá e fazer toda a mudança daí no software deles ali, que é um software de mais de 6 gigabytes ali, e fazer essa mudança porque a Microsoft quis, né? Fazer essa mudança por causa de segurança. Porque o sistema operacional deles é cheio de falha, né? Não é seguro. Ou seja, é uma porcaria. E aí eles querem empurrar isso para o pessoal que é usuário do Windows, né? Então não compensa fazer isso daí. Compensa eles fazerem o quê? Pegar e usar numa máquina virtual daí, né? Então, eles fazem o quê? Falar assim, pô, vamos pegar uma máquina virtual do Linux, a gente utiliza então nessa máquina virtual que já é feita daí por outro sistema operacional que é o Linux, e vamos usar nessa máquina virtual daí, né? Ao invés de ter que pegar e modificar todo o software que a gente fez, cheio de bibliotecas ali, e ter que fazer para o Windows daí, né? Porque a gente já tem um outro software daí, que é o Vivado,
que a gente está fazendo uma outra versão que já está feita modificada, e a gente já tem uma versão finalizada desse software que é o ISE Design Suite, né, que já está feita finalizada para uma linha de produtos que a gente já tem, né, de dispositivos de lógica reconfigurável. Então vamos deixar esse software finalizado já para o sistema operacional já finalizado do Windows e do Linux também, e vamos deixar daí esse finalizado para esses daí, né? Para o Linux, que não precisa daí de segurança, daí igual o Windows, né? Então vamos deixar para isso daí, né? Então eles deixaram finalizado para esse daí e para ser utilizado para o Windows daí. E o Windows 10 que se vire daí com essas versões daí de segurança daí, né? Aí vai ter que ser utilizado daí na máquina virtual. Porque o Windows é cheio de falha daí, vai continuar cheio de falha daí, porque é cheio de brecha para segurança, que é um problema que o Windows tem e vai continuar tendo. Porque sendo um sistema operacional que tem falha daí para ser utilizado em processador IBM, né, da linha 80, 86, aí vai continuar tendo falha daí sempre, sendo Windows, né? Então, sempre que for sendo atualizado o Windows, sempre vai ter falha. Aí os softwares que vão sendo gerados sempre vão ter que ter atualização, porque o sistema operacional sempre vai ter que ter atualização também, sendo Windows. E sempre que vai ter atualização, sempre vai ter gente gerando ataque a esse sistema operacional, né? Porque sempre vai ter que ter atualização nele, né? Sempre disso daí, né? Então sempre vai ter que ter isso daí, né? Sempre vai ter que ter atualização, porque sempre vai ter que ter, sempre tem falha sendo gerada nele, né? Sempre vai ter que ter isso nele também. Aí esse software aqui, então, tem dessas jogadas daí, né? Por isso que tem antivírus também, né? Tem vírus sendo gerado, antivírus, tem brecha, né? E assim por diante. Esse PlanaRed, então por isso a gente muda o atalho dele também para ser gerado, né? É um outro software de ferramenta que ele é chamado de dentro do ISE Design Suite. Ele é utilizado para gerar também o arquivo de configuração do FPGA, mas ele é utilizado para inicialmente a configuração de hardware do FPGA. Uhum. De hardware do FPGA. Daí ele é chamado PlanaRed, que ele faz o planejamento, principalmente da pinagem do FPGA. Ou ele faz o planejamento do chão de fábrica, que a gente fala do FPGA. Por isso que é PlanaRed. E ele, inicialmente, vocês podem utilizar ele para que faça o planejamento inicial da placa de circuito impresso ou do projeto
Tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Tá na parte de baixo, tá? Tá? Ela tá na parte de baixo, tá? Então, você pode ver essa matriz aqui, ele é chamado ball grid, porque esses pontos aqui são colocados pontos de solda. Por isso que ele chama ball grid, que seriam pontinhos de solda. Ele falaria como se fossem bolinhas, né? Seriam pontinhos de solda. Então, ele colocaria pontinhos de solda aqui, e esse chip aqui que a gente está utilizando, dispositivo de lógica reconfigurável, ele tem aproximadamente esses lados dele aqui, um pouquinho mais de 2 centímetros. Então, esses pontinhos aqui, eles são bem pequenos, são minúsculos. Então, são pontinhos mesmo de solda. Então, você pode ver que são pontos aqui bem minúsculos. Tem em torno aqui de uns 250 pontos aqui, um pouco mais de 250 pontos. Então, tem 250 pontos aqui minúsculos. Para colocar esses pontos aqui, exige um maquinário específico, um maquinário avançado, né? Para fazer essa solda aqui, na placa de circuito impresso. Então, você vê aqui quantos pontos você tem aqui, né? Para fazer a solda nele, na placa de circuito impresso. E aqui você identifica esses pontos. E na parte de baixo aqui, você tem uma tabela da identificação desses pontos e quais deles são entradas, saídas e são alimentação. A alimentação que eu digo é alimentação de polo positivo e negativo do dispositivo de lógica reconfigurável. E também é ponto aqui que seria de alimentação de sinal de clock, né? Seria sinal de alimentação, sinal de clock, que seria o sinal de frequência, né, de alta frequência de alimentação. E sinal de entrada e saída digital, né, para os dispositivos periféricos. Então, estão aqui. Essa área rachurada aqui é que ele divide, como são muitos pontos, ele divide em áreas aqui de terminais, né? Em área de terminais aqui para dispositivos de entrada e saída. São as localizações. O hardware que você está utilizando de lógica reconfigurada. Pinos do FPGA, existem muitos pinos aqui, esse 24 pinos, lógico. No caso desse FPGA aqui, ele faz muitas dessas grupos. No caso aqui desse Aqui no caso, a gente vê uma representação simbólica dentro do chip dos circuitos de lógica reconfigurável. Então, aqui são os elementos ou circuitos de lógica reconfigurável, uma representação simbólica. Como a gente tem diversos circuitos de lógica reconfigurável, eles são divididos em áreas aqui, dos circuitos de lógica reconfigurável. Aqui, ó, dando o zoom, aí a gente pode dar um zoom neles. Esses circuitos de lógica reconfigurável, eles estão aqui. Então, relembrando um pouquinho, a gente tinha aqueles circuitos lá que eram aquelas portas lógicas reconfiguráveis, aquelas portas lógicas lá que a gente podia transformar elas em porta lógica E ou porta lógica U. Então, elas estão aqui, ó. Um monte delas. Então, a gente tem um monte delas aqui. Aí elas são divididas em grupos. Aí elas estão aqui, ó, nesses grupos aqui.
Conforme eu vou configurando elas em porta lógica E, porta lógica OU, eu vou interligando elas. Eu vou interligando elas, conforme eu vou utilizando elas, eu vou usando elas em um grupo desses, depois eu vou usando outro grupo, depois eu vou usando outro grupo, outro grupo, outro grupo, e assim por diante. Até ir utilizando toda a capacidade do FPGA. Ali, ó, eu tenho um grupo de ligação, eu tenho outro grupo de ligação, outro grupo de ligação. Aqui eu tenho multiplexadores que fazem a ligação entre elas, tá? Aqui a gente tem multiplexadores para comunicação, para interligação entre esses elementos lógicos aqui, ó. Então eles se comunicam entre eles, entre essas portas lógicas configuráveis, entre portas lógicas E e OU, através desses multiplexadores aí. Aqui, ó, aqui eu tenho porta lógica inversora, que pode ser configurada daí como porta lógica identidade ou porta lógica inversora. Aqui, ó, um monte delas daí estão repetidas, né? Ou seja, estão multiplicadas aí. Beleza? Espero ter solucionado aí a dúvida. Aí qualquer coisa aí, me envie uma mensagem. Aí qualquer dúvida me contatem via e-mail aí sobre a instalação aí, mais alguma coisa e vejam as videoaulas daí. Tudo bem? Bom dia a vocês, então, e um bom final de semana. Até mais. Obrigado.